Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo! Boa noite a todos. Começamos agora mais um Acionista Podcast. Hoje com um convidado / sócio aí, o Flávio. Hoje eu me tornei mais sócio dele. Comprei BMG nesse mar de sangue que foi o mercado hoje. E agora à noite vamos tentar aí apertar o homem para entender aonde está o valor, por que o mercado está batendo tanto nesse humilde banco e como que a gente vai ter um grande retorno futuro, quais serão os dividendos / JCP, entre outras perguntas. Já vi que o Gustavo fez umas 50 perguntas. Gustavo, pode continuar aí, que o objetivo hoje é conseguir tirar tudo do Flávio aqui, pra gente conseguir entender como que a gente vai ganhar dinheiro nesse case aí. Beleza? Então eu vou dar minhas sugestões iniciais aqui, os meus avisos iniciais, e a gente já começa. Lembrando que essa live aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é simplesmente um compartilhamento de ideias. E agora, um muito obrigado aqui pro Flávio ter aceito esse convite, ter despendido o tempo dele aqui para sanar as nossas dúvidas e acrescentar os pequenos investidores da Bolsa. Então agora eu passo a palavra para você, Flávio. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço pela oportunidade, Floriano. É um prazer estar aqui falando para você, falando aí para os acionistas do banco, que espero que estejam acompanhando aqui a nossa conversa e podendo contar um pouco mais sobre o banco, né? Contar um pouco mais sobre os detalhes e discutir sobre os negócios do banco. Perfeito, perfeito. Então vamos começar aqui, ó. Tem muitas perguntas, mas eu vou começar com as minhas aqui, que eu já fiz uma linha cronológica. Eu quero tirar esse elefante branco da sala, que toda live de BMG, todo vídeo de BMG, a pergunta clássica é, as provisões, processo. Então depois a gente tirar esse elefante, a gente já começa para as coisas novas e as novas possibilidades do banco. Como que anda essa parte, Flávio? A gente pode imaginar mais provisão no próximo trimestre, as novas safras que vocês falaram que vocês adicionaram várias tecnologias novas para evitar processo, para conseguir ter uma estrutura mais sólida. Isso já está dando efeito? Nas próximas safras, daqui a 2, 3 anos, a gente pode imaginar um nível de segurança maior. Qual que é a visão que você consegue passar para a gente aí? Vamos lá. Quando a gente está falando de provisões aqui, nesse caso, imagino que você está falando de provisões relativas a ações cíveis, correto? Isso, exato. Vamos lá. Então, primeira questão que eu acho importante esclarecer com relação a essa questão da provisão das ações cíveis é que a nossa provisão, ela é um número, ele não é um número subjetivo, ele tem um conceito bastante objetivo. Como é que é esse conceito? Basicamente, no momento em que o BMG toma conhecimento e algum cliente entrou com uma ação civil contra o banco, o BMG faz a provisão. No momento que toma a ação, independente se de julgamento, independente se no futuro vai ganhar ou perder, ele lança a provisão no momento em que ele sofre uma ação. E qual é o valor dessa provisão? Essa provisão é a média móvel dos últimos 12 meses de quanto me custou cada ação. Então, se na média eu ganho metade das ações, na média eu perco metade, se essa metade que eu perdi me custou eventualmente 10 mil reais, a provisão vai ser de 5 mil, porque é 50% que eu perdi, 10 mil. Então, é um critério bem objetivo, não tem subjetividade nesse número. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aí, tentando já endereçar a sua pergunta, o que a gente vem fazendo desde então? Tá? A gente vem trabalhando em duas frentes. Uma delas a gente já consegue observar um relativo sucesso, outra ainda a gente precisa, o número ainda precisa evoluir. Em que frente que já evoluiu? Primeiro, a gente hoje já tem um nível de êxito e um nível e um ticket médio da ação em queda. Por quê? Tanto porque eu perco menos ações, quanto porque as ações que eu perco volumes menores. A gente ainda sofre com um volume elevado de entradas. E só acho que vale aqui abrir um pouco mais de detalhes sobre isso, mas basicamente hoje existe uma indústria jurídica que, assim como tem aquela indústria do trabalhista, assim como tem diversas indústrias que advogados exploram determinadas teses no judiciário, obviamente foi criada uma indústria em cima do setor bancário explorando aí alguns produtos, como foi o caso particularmente do cartão consignado, tá? E obviamente que ao longo do tempo a gente veio implementando diversas melhorias no produto, diversas
formas de deixar o produto muito mais claro para o cliente, para que não tenha dúvida quanto ao que está sendo contratado, mas fato é que a indústria está instalada, e a indústria, uma vez que você consegue ter mais efetividade, o primeiro passo dessa indústria é, de fato, aumentar o número de ações. E é o que a gente observou ao longo dos últimos anos. A gente está chegando num nível de êxito que a gente vai começar a ver em algum momento o turning point, o tipping point disso aí, em que de fato a indústria fala, aqui não está mais rentável eu trabalhar, eu prefiro focar em outra alternativa, ao invés de atacar um cartão consignado do BMG. Então esse é o ponto que a gente está esperando chegar. Em termos de quando que a gente vai começar a ver esse número de fato cair? O número vem vindo bastante estável, né? Porque a gente vem conseguindo, através da redução do ticket médio, por meio de mais êxitos de ações, a gente vem conseguindo controlar essa provisão, mas ainda não está longe de estar num patamar satisfatório, que seria um patamar de queda, né? Que seria um número que se estabilizasse num patamar mais baixo. Esse número hoje ele vem andando de lado por trimestre. Esses aqui essa são os depósitos certos? Eu não estou conseguindo ver, está um pouco Causas pequeno para mim. Exato. Causas cíveis, esse aqui. Então esse depósito, a teoria que em algum momento, eles estão lateralizados. Tinha um gráficozinho que eu não achei, que vocês tinham colocado até numa apresentação, que era que eles estavam lateralizando, não começou a cair ainda. Esse é o volume de depósitos, e aí ao lado tem o meu estoque de provisões, que é em torno de 591 milhões. O quanto que isso está me custando de despesas ao longo dos trimestres? Deve estar algo em torno de 108 milhões, alguma coisa em torno disso. Isso aqui corrige com a Selic? As provisões? Tipo, você tem aqui um saldo de provisão de 591. Isso aqui vai corrigindo, então, com a Selic todo trimestre? Não, isso corrige de acordo com a média móvel dos últimos 12 meses. Entendi. É o número de processos que eu tenho, vezes o ticket médio que me custa cada um dos processos. Mas esse ticket médio tem de alguma correlação? Porque o que eu ouvi é que tem processo judicial que rentabiliza acima da Selic. É o caso ou não? Ele corrige em torno de 1% mês. É próximo do Selic. Entendi. Perfeito. E tem alguma data, não numa data específica, mas um horizonte aí que você possa dar para a gente começar a imaginar uma queda? Olha, a gente desde quando esse assunto virou aí um assunto relevante, que isso tem cerca de 2 anos e meio, isso foi lá por final de 2019, a gente tem falado que isso era uma questão que, por mais que eu tomasse ações hoje, que a correção disso se daria a médio e longo prazo, né? E é o que de fato a gente está acontecendo. A gente viu esse número estacionando ali num patamar de 100 e poucos milhões no trimestre, e ainda não é possível a gente afirmar que a curto prazo esse número vai baixar. Óbvio que os esforços continuam, óbvio que a gente acredita que em algum momento vai conseguir ver os efeitos desses esforços, mas a gente ainda não consegue afirmar isso a curtíssimo prazo. Mas você consegue saber qual que é a safra que está rodando aqui para aumentar as provisões, não consegue ou não? Consigo. Hoje em dia, obviamente, que a gente tem um volume já de relevantes safras de cartão, e a gente sabe que a gente sofre mais com safras antigas, e a gente vê ali alguns pontos de virada à medida que a gente torna mais rígida, mais segura todo o nosso processo de venda e formalização. A gente começa a deixar muito mais claro para o cliente, só a título de exemplo aqui, acho que vale ilustrar um pouco. Lá em 2015, 2016, quando a gente vendia o cartão, era basicamente um contrato físico assinado. E ali não tem, é um pouco difícil de você explicar. Hoje em dia, para você ter ideia, para começar, a formalização ela é 100% eletrônica. Então, mesmo que o cliente esteja contratando o produto em loja, com alguém ali, algum franqueado, algum correspondente vendendo para o cliente esse produto, ele passa por uma formalização digital em que eu tenho toda uma questão biométrica, eu faço uma checagem para garantir que, de fato, o cliente é o cliente, para garantir que não está tendo qualquer tipo de
tentativa de fraude, eu faço uma checagem para, por exemplo, eu garanto que o cliente assiste um vídeo em que ele tem ali todas as informações, tudo que ele precisa saber sobre o produto. Quando esse cliente ele pede um valor daquele limite que eu estou concedendo a ele, e ele quer usar o limite, ele quer aquele recurso na conta, eu coloco isso de forma muito explícita para o cliente na tela, de forma que ele não venha depois a contestar, que não sabia o que era aquilo que ele estava contratando. Então, a gente evoluiu muito no processo de contratação e de formalização. Então, hoje é muito mais claro para o cliente exatamente o que ele está consumindo. Isso aí tende a reduzir o nível de processos e também o viés jurídico aí. Se está tão claro, você pode mostrar como que foi apresentado para o cliente, isso deve amenizar também na frente dos juízes. Exato. Não é à toa que, em termos de êxitos, a gente vem conseguindo cada vez subir essa régua, tá? A cada nova safra, o meu percentual de êxito ele é mais alto, porque a gente vem implementando melhoria atrás de melhoria. De forma que, quando você pega safras mais recentes, eu tenho percentuais de êxitos que a gente, de fato, não vê isso em basicamente nenhum produto, de tão robusto que foi ficando essa formalização ao longo do tempo. Mas também pagando 100 milhões por mês, a pessoa começa a ficar mais exigente, né? Exato, tinha que fazer. Eu acho que era um negócio que estava comprometendo muito o nosso resultado e que, de fato, a gente não estava confortável com essa situação. Ainda não está, né? Mas o retorno disso a gente entende que vem a médio prazo, né?